O que é permitido no atendimento online? Essa modalidade de atendimento na psicologia tem crescido cada vez mais, ainda mais depois da pandemia, e atualmente eu atendo somente nesse formato e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Bora assistir o vídeo? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e seja muito bem-vindo aqui no canal. E eu acredito que falar um pouquinho com vocês sobre o formato de atendimento que eu trabalho já tem alguns anos pode ser de grande ajuda para quem está começando ou para quem tem dúvidas sobre o atendimento online. E a verdade é que antes, até um pouquinho antes da pandemia, eu tinha até um certo preconceito com o atendimento online. Eu tinha dúvidas de eficácia, sabe? Mas será que é a mesma coisa do presencial? Será que não é? Como é que funciona? Criação de vínculo? Será que dá certo esse negócio? Eu tinha essa dúvida. E aí a pandemia veio, e convidou todos nós aí adaptando nossos trabalhos. E na psicologia não foi diferente. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Depois que eu comecei o atendimento online, eu nunca mais voltei para o presencial. Então, atualmente, 100% da minha atuação é no online, Então, é por aqui, neste cantinho que vocês estão vendo, onde eu gravo vídeos para o YouTube, é também de onde eu atendo durante a semana toda, em terapia e em orientação profissional. Então, inclusive, utilizo testes, então tem avaliação psicológica, enfim. E aí, eu vi que tinham algumas perguntas aqui no canal que tem questionado, algumas pessoas que têm questionado como é que é trabalhar online na psicologia. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e mais alguns que vão ficar indicados logo após desse aqui, conversando com vocês um pouquinho mais a fundo sobre isso, certo? Então, eu queria começar comentando com vocês alguns benefícios que eu percebi, tanto para mim quanto para os clientes, tá? Primeiro, em relação a gastos, Então, porque eu não tenho mais agora o aluguel da clínica, porque eu não tinha um lugar próprio, onde eu atendia. Então, eu tinha que alugar a sala, tinha o percurso, então gasolina, às vezes almoçar fora, preparar, toda essa lógica para sair para trabalhar. Então, estando em casa, eu vejo que eu economizo em muitas outras coisas, além aqui das ferramentas de trabalho, porque facilita, bastante. Tive que adaptar algumas coisas, então, por exemplo, aqui a gente mora num apartamento, eu e meu marido, que tem 2 quartos. Então, um quarto fica para a clínica, Eu realmente falo que é o quarto da clínica, é o meu ambiente de trabalho, é aqui onde tudo acontece. Então, precisa ter um cantinho aí, uma internet bacana, pode atender pelo celular ou pelo seu computador. Eu vou falar daqui a pouco o que o Conselho Federal de Psicologia fala que nós precisamos ter para o atendimento online. Além desses benefícios, eu acho que tem também os benefícios que os clientes, os pacientes relatam para mim. Então, por exemplo, algumas pessoas fazem a sessão de terapia de dentro do carro, na garagem, das suas casas, ou até na rua, em algum estacionamento onde para ali. Então, por quê? Porque se sente mais seguro e em um lugar mais intimista para poder falar sobre as suas questões, poder ter um lugar ali tão seguro quanto a clínica, presencial. Porque a gente tem esse pré-requisito, a pessoa precisa se sentir segura para falar sobre o que ela quer trabalhar ali com a gente. Então, isso também faz com que eles não tenham um tempo maior de percurso. Então, por exemplo, 1 hora de sessão de terapia semanal, antes o cliente tinha que dedicar uma meia hora, uns 40 minutos ou até mais, dependendo da cidade que você mora, para chegar até o consultório. E aí tem, toda, às vezes, aquela luta para encontrar uma vaga para estacionar, entrar, fazer a sessão, sair, retornar para o seu trabalho e tudo mais. Então, eles comentam, e olha que interessante, que um dos benefícios é que eles conseguem fazer com mais frequência, com mais assiduidade mesmo, ao tratamento, ao que está sendo trabalhado ali, porque é muito mais fácil de adaptar quando tem imprevistos, assim. Então, acho que é um grande benefício para nós. Em relação a vínculo, Deise, não é a mesma coisa do presencial e tudo mais, eu atendo adultos, tá? Então, eu acho que com crianças eu não me sinto nem segura para conversar com vocês sobre isso, porque eu não tenho experiência de atender crianças. E eu acho que seria diferente por conta de alguns recursos mais necessários. Mas com adultos, eu não vejo hoje como algo que é pior do que o presencial. Muito pelo contrário, eu acho que para muita gente é até melhor. Tem pessoas, clientes que não se adaptaram?
Tem clientes que não se adaptaram e optaram por continuar online com outros profissionais, mas a maioria se adaptou e prefere bastante, certo? Agora eu vou falar algumas questões mais burocráticas. Primeiro é o EPSI. O que significa o EPSI? O EPSI é um cadastro que psicólogos, precisam fazer para o atendimento online. Então aqui vocês estão vendo, se você jogar no Google EPSI, aparece para você pesquisar psicólogas cadastradas, encontrar o registro, como é que faz, como é que você visualiza, como é que você se cadastra, inclusive. É super simples, então tem ali algumas exigências que eles vão fazendo, inclusive de onde salvar essas informações que serão trabalhadas ali. Vou comentar com vocês. Então, o primeiro ponto, se você quer começar ou se você já está trabalhando online, você precisa ter seu registro no Conselho Federal de Psicologia e o seu cadastro no EPSI, certo? Além disso, eu acho extremamente necessário que você tenha muita clareza do que está apresentado na Resolução número 11 de 2018. E eu vou ler aqui com vocês alguns pontos, tá? Até ensinando mesmo aí, lendo, entendendo como é que entende essas resoluções. Porque aqui estão as diretrizes, Assim, realmente, como é que funciona, como é que o Conselho regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação, a partir da Resolução 11 de 2012. Então, eles adicionaram algumas questões à Resolução de 2012 com o atendimento online. E quando você abre uma resolução, até dicas aí de leitura, vai facilitar muito a tua leitura olhar essas palavrinhas que estão com letras grandes, em caixa alta, tá? Então, considerando o Conselho Federal. Por quê? Porque quando você passa o olho no documento todo, você vai ver que esses começos das frases direcionam a forma como você vai entender. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, no uso das suas atribuições legais previstas na lei tal, regulamentadas pelo decreto tal, considerando isso, enfim, todas as considerações, Então eu não vou ler todas aqui porque senão vai ficar muito grande. Depois fica o link aqui na legenda se você quiser dar uma lida. Então, depois de considerar todos esses pontos, ele resolveu, Então ele resolve regulamentar a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação. Também resolve que são autorizadas a prestação dos seguintes serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não firam as disposições do Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo a essa resolução. Ou seja, o atendimento, aqui eu vou falar agora a seguir quais são os tipos de atendimentos que podem ser feitos, mas já traz aqui uma informação fundamental. Independente se o seu trabalho é presencial ou online, ele não pode ferir o Código de Ética da Psicologia. Tem outros 2 vídeos aqui no canal que eu falo bastante sobre o Código de Ética, então deixa aqui a indicação se você quiser dar uma olhada também para cuidar da sua atuação profissional. Então, dito isso, o que pode ser feito então? As consultas e ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona. Os processos de seleção de pessoal, então também pode ser feito. A utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resoluções pertinentes, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos, o SATEPS, conhecido por nós, com padronização e normatização específica para tal finalidade. Logo a seguir, depois desse vídeo, o próximo que vem no canal, eu vou estar te falando sobre a avaliação psicológica online. Quais testes estão validados, são permitidos, estão favoráveis para que a gente utilize no nosso trabalho, tá? Mas eu acho que terminar de assistir esse vídeo é um fundamento, é um pré-requisito para você entender depois a avaliação psicológica. A supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogos e psicólogas nos mais diversos contextos de atuação. Dito isso, entende-se por consulta e ou atendimento psicológico
o conjunto sistemático de procedimentos por meio da utilização de métodos e técnicas psicológicas do qual se presta um serviço nas diferentes áreas de atuação da psicologia, com vistas à avaliação, orientação e ou intervenção em processos individuais e grupais. Aqui a gente já está falando de um grande mito que eu já vi em alguns comentários por aqui e algumas pessoas já comentaram comigo em supervisão. Só pode ser feita consulta, terapia online? O psicólogo pode fazer alguma outra coisa? Sim, o psicólogo pode prestar os seus serviços no formato online em todas as áreas da psicologia. Lembrando que nós temos hoje, regulamentado pelo menos 13 áreas na psicologia. Tem um vídeo no canal também sobre as áreas. E a gente pode prestar os nossos serviços com as nossas especialidades, considerando tudo que está aqui nessa resolução. Tá? Então é muito mais amplo do que só o atendimento psicológico da terapia, tem outros atendimentos. Em quaisquer modalidades desses serviços, a psicóloga e o psicólogo estarão obrigados a especificarem quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e esclarecer o cliente sobre isso. Ou seja, assim como no atendimento presencial, a gente precisa assegurar e garantir para o cliente que a gente vai cuidar do sigilo de alguma forma, tá? Então vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender do que a gente está falando. Você não pode fazer os seus atendimentos em uma plataforma onde outra pessoa pode entrar. Ou em alguma outra plataforma em que as pessoas podem, por exemplo, uma live no Instagram, enfim, alguma coisa do tipo, que pessoas têm acesso, não tem sigilo nenhum, do que está acontecendo ali. Eu realizo em uma plataforma do Google, que é online, onde eu crio um link, envio, isso depois não fica gravado, depois, fica tudo, terminou a chamada, terminou o atendimento, terminou tudo que estava sendo trabalhado ali. Inclusive uma dica, onde é que eu guardo as informações? Prontuários, recibos, tudo isso também é feito online, então eu envio para as pessoas e tudo mais. Então eu tenho as pastinhas onde eu deixo guardado todos os meus protocolos, todos os meus registros que vão sendo feitos em uma nuvem do Google, no Drive, eu tenho uma pastinha para cada paciente, de uma forma que todos esses dados ficam guardados de forma sigilosa, ninguém mais tem acesso a isso, certo? Então precisamos cuidar disso igualzinho no presencial, Além disso, a prestação de serviços psicológicos referentes a essa resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia e sua autorização. Você precisa ter seu CRP e também seu registro no EPSI, que eu comentei no início do vídeo. Os critérios de autorização serão disponibilizados pelos CRPs, cada um da sua região, considerando os fatores éticos, técnicos e administrativos sobre a adequabilidade do serviço. Além disso, o profissional deverá manter o cadastro atualizado anualmente, sob pena de o cadastro ser considerado irregular, podendo a autorização da prestação de serviço ser suspensa. Ou seja, assim como no atendimento presencial, nós precisamos pagar a anuidade. Inclusive, estou gravando esse vídeo em janeiro, já chegou o boleto do CRP. Temos aí a possibilidade de pagar parcelado ou em uma parcela única, que dá um descontinho lá. Então, precisamos do nosso registro no CRP para o atendimento online, tá? Isso é independente, não tem dessa de se eu estou atendendo online, não tenho que ter meu registro no CRP. Muito pelo contrário. Você pode ter problemas em relação a isso, então pague sua anuidade. O profissional que mantiver serviços psicológicos por meios tecnológicos de comunicação à distância, sem o cadastramento no Conselho Regional de Psicologia, cometerá falta disciplinar. Então, eu acabei de explicar sobre isso. 5. O atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá na forma desta resolução com o consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade técnica por parte da psicóloga e do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Ou seja, como eu comentei com vocês, não é o meu caso, não atendo crianças e adolescentes, mas quem atende, quem vai precisar ir atuar dessa forma, precisa de uma autorização de um dos responsáveis de forma escrita, Inclusive, olha, eu autorizo o fulano de tal a passar pelo atendimento sobre a responsabilidade do profissional tal. Então, tenha esse tipo de registro com você para se assegurar, para se proteger de qualquer outra questão
técnica, né, aí burocrática que vem a acontecer. Assim como acontece no presencial também, né? Vocês que atendem crianças têm que ter esses termos de autorização dos pais. Bom, depois no artigo 6º, o atendimento de pessoas e grupos em situações de urgência e emergência pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Ou seja, atendimentos de urgência e emergência a grupos e tudo mais. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Aconteceu alguma tragédia aí, e aí você gostaria de fazer um atendimento de grupos e tudo mais, estruturar isso. Então, é indicado, né, aqui que isso aconteça de forma presencial, a não ser que, igual eu já passei por esse tipo de situação, que o paciente já seja o seu paciente, ele esteja à distância e você vai fazer ali alguns atendimentos à distância, como já era estruturado antes, mas não para, pegar ali clientes novos em situações como essa, certo? Por enquanto, o que está aqui nessa resolução nos indica fazer assim. O atendimento psicológico citado neste artigo poderá ocorrer pelos meios de comunicação, de tecnologia e informações previstos nessa resolução, de forma a fornecer suporte técnico às equipes presenciais de atendimento e respeitando a legislação em vigência. Ou seja, se você quiser oferecer um suporte técnico para a equipe que está presencial atuando em urgência e emergência, você pode oferecer. Agora, caso contrário, não, certo? O atendimento de pessoas e grupos em situações de emergência e desastres pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução é vedado, devendo a prestação de serviço desse tipo ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Vou dar outro exemplo para vocês. Aconteceu na minha cidade, inclusive na escola onde eu estudei, um ataque, à escola, enfim, foi bem complicado, fiquei bem mexida com isso, inclusive no ano passado, uma judiação, e chegaram a me perguntar, você não pode ajudar nos atendimentos de urgência a essas famílias e tudo mais? Só que eu não moro mais na minha cidade, então isso seria feito de forma online. E eu não pude ajudar, né? Enfim, por outras questões também, eu acabei ficando bem sensibilizada com isso, mas nem que eu quisesse, eu poderia fazer isso no formato online sem ser um suporte técnico para a equipe que estava lá atendendo no presencial, certo? É vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta resolução, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. A prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e comunicação deverá respeitar as especificidades e adequação dos métodos e instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. Além disso, ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 011 de 2012, que é a resolução completa sobre a nossa atuação profissional. Essa resolução entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação, que já aconteceu, né? E é isso. Certo, pessoal? Espero que com esse vídeo você tenha um pouquinho mais de clareza e cuidado dos aspectos mais burocráticos do atendimento online, né? Que às vezes a gente tem receio de estar fazendo alguma coisa errada, enfim, frente ao conselho. Então, eu espero que esse vídeo tenha facilitado para você. E se você tem dúvidas mais práticas, mais técnicas, Daisy, como é que você faz tal coisa? Igual algumas pessoas já me perguntaram, como é que eu faço como é que eu faço a avaliação psicológica, como é que eu uso os instrumentos. Vou fazer então o próximo vídeo, como eu comentei com vocês, sobre isso. Mas se você tem mais dúvidas práticas, deixa aqui para mim nos comentários que facilita para eu gravar os próximos vídeos, certinho? Então é isso. Espero ver você no próximo vídeo, espero te ver também aqui como um inscrito. Vai ser muito especial ter você por aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!